Olá, galerinha da EJA, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com as nossas aulas. Vocês já devem ter recebido a apostila de História, né? Na verdade, a apostila toda. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo de História sobre os primeiros habitantes do Brasil, certo? Então, vamos lá. Nós vamos dividir a nossa aula, essa apostila, em duas aulas. Nós vamos começar nessa aula, eu vou explicar aqui alguns conteúdos, né? Coisas rápidas, nada muito longo. E na próxima aula a gente vai finalizar o conteúdo e explicando as atividades. Os primeiros habitantes do Brasil, pessoal. Os índios são como nos referimos aos povos originários que habitavam no território nacional antes da chegada dos portugueses em 1500. Então, antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, os povos que aqui viviam, os nativos que aqui viviam, receberam posteriormente o nome de índios, certo? Por quê? Porque eles acreditavam que aqui seriam as Índias, né? Que era o local onde eles iam em busca de novas rotas para as Índias pelo mar, a fim de buscar lá especiarias que não tinha na Europa, né? Apesar do termo índio ser generalizante, os povos indígenas são marcados por uma enorme diversidade cultural. Atualmente, os indígenas lutam politicamente para garantir seu direito de demarcação territorial. Então, né, nós temos aqui a figura de uma mulher indígena, né, mas afinal, o que é ser um índio? Quando estamos falando de índios ou de indígenas, referimos-nos aos primeiros habitantes do Brasil. Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram em 1500. Por isso que é errado a gente falar que foram os portugueses que descobriram o Brasil, que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Por quê? Porque dá a ideia de que descobriu algo que não existia, algo que ninguém conhecia, sendo que já havia populações aqui, povos aqui, que são os povos que eles mesmos chamaram de povos indígenas, né? Estima-se que nessa época havia de 5 a 7 milhões de indígenas. Olha quantas pessoas, quantos índios existiam aqui. Quando o assunto são os índios, precisamos entender que desde o início que não estamos falando de apenas um povo, mas de centenas de povos que estão reunidos sob esse termo. Então vamos pensar. Não pensa quando a gente fala dos povos nativos do Brasil, dos índios que viviam aqui no Brasil. Não pensa que todos eles eram um povo só. Existiam vários tipos, vários povos, né, vários povos que diferenciavam entre eles, né? Tanto é, olha lá, a diversidade cultural entre os povos indígenas é impressionante, e o censo do IBGE de 2010, que foi o último IBGE realizado, mostra que atualmente existem, no caso, até 2010, existia 305 etnias diferentes no Brasil, que falam cerca de 274 línguas. Então, mesmo todos sendo caracterizados como povos indígenas ou como índio, cada um tinha sua etnia. Tinha várias etnias. Mas afinal, o que é uma etnia? Olha aqui esse quadro, ó. Etnia é a coletividade de indivíduo que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, região e maneira de agir. No caso, é um grupo étnico, né? Podemos ser definida por uma raça, uma cultura ou ambas. O termo é evitado por parte da antropologia atual, por não haver recebido conceituação precisa, mas é comumente empregado na linguagem não terminológica, ou seja, etnia é aquele grupo que se difere do outro de acordo com a sua crença, de acordo com a sua raça, de acordo com definido por uma raça, né? De acordo com a sua cultura, de acordo com a sua língua. Então, mesmo existindo povos indígenas no Brasil, havia ali muitas diferenças entre eles, inclusive muitos eram inimigos entre um e outro. Muitos povos, muitas etnias eram inimigos entre eles, né?
As diferenças culturais, no entanto, não significam que os índios são obrigados a viver separados ou isolados da sociedade. Isso também não significa que eles não têm direito de inserir-se no desenvolvimento tecnológico em que vivemos. Então, mesmo que até hoje existem ainda aí nos interiores do Brasil algumas tribos indígenas, né, mesmo que elas tenham uma etnia diferente da nossa, não significa que eles devem viver de forma excluída da sociedade, né? Sendo assim, o indígena tem total direito e autonomia de lutar pela preservação de sua cultura e tradições, ter suas terras e fazer o uso de diferentes tecnologias como o celular. Hoje em dia é muito comum, pessoal, a gente vê índios que estudam, que andam de carro, que usam celular, que usam roupas normais, né? Calça, bermuda, camisa, mas não deixam de ser índios, eles têm os seus direitos assegurados. Olha lá, um índio não deixa de ser índio por falar português, usar roupas ocidentais, as roupas que nós estamos acostumados, ou fazer uso da tecnologia. Muitas pessoas acreditam que os índios não devem fazer uso desses artigos porque eles possuem visões de mundo marcados pelo desconhecimento e pelo preconceito em relação a eles. Certo, pessoal? Nós vamos falar agora sobre... Qual a origem dos índios, pessoal? E aí? A presença inicial do ser humano ao Brasil está diretamente relacionada com a sua chegada ao continente americano. A teoria mais aceita atualmente trabalha com a ideia de grupos humanos entraram no continente americano pelo Estreito de Bering, que atualmente separa o Alasca da Rússia, lá nos Estados Unidos. É o seguinte, os primeiros homens, pessoal, vêm da África. Aqui a gente está vendo o mapa invertido, né? Por quê? É como se esse primata, como se ele tivesse vindo andando lá da África, andando. Claro que isso não foi um mês, não foi um ano. Foram anos e anos e anos. Eles foram, aqui que está o Estreito de Bering, tá vendo? É lá no Alasca que divide os Estados Unidos da Rússia, aqui na Ásia. Então acredita-se que esse primeiro homem, esse primeiro primata, esse hominídeo que a gente chama, ele veio caminhando até chegar aqui na região que futuramente seria o Brasil. Nós temos uma possível rota também, onde mostra eles saindo de barcos, de pequenas embarcações atravessando o Oceano Pacífico, né? O que é um pouco mais difícil, porque pensa você atravessar um oceano de canoa, de barquinho. Naquele tempo não tinha navios. Então a teoria mais aceita é a travessia pelo Estreito de Bering. É esse estreito aqui, que liga os Estados Unidos à Ásia, né? a Rússia aqui, até eles chegarem aqui na América do Sul, onde se localizaria o Brasil futuramente, certo? Nessa teoria, afirma-se que o ser humano aproveitou o recuo no nível do mar para cruzar essa região há 25 mil anos. Percebam, isso não foi ontem. Posteriormente, uma segunda leva vinda da Ásia teria cruzado esse estreito e então se espalhado pelo continente. Vagarosamente, os seres humanos foram ocupando todo o continente americano e eventualmente chegaram ao nosso território. Aqui no Brasil, a presença humana remonta a cerca de 10 mil anos. Então, pelo que os historiadores contam, existe ser humano aqui no Brasil há mais ou menos 10 mil anos. E o geógrafo Aziz Nassib Absaber conta que os grupos humanos penetraram o território brasileiro por meio da Amazônia. Nesse período, a Amazônia possuía vastas planícies semiáridas, o que facilitava a locomoção humana. Foi nesse contexto em que os indígenas estabeleceram-se aqui e, a partir de então, eles desenvolveram diferentes culturas, dialetos. O que são dialetos? Formas de falar, visões de mundo. Como vimos, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, havia cerca de 7 milhões de índios por todo o território. O historiador Boris Fausto afirma que desse total, cerca de 5 milhões viviam na Amazônia.
Então, pessoal, pensa, mais ou menos 7 milhões de índios no Brasil. Em torno de 5 milhões viviam na Amazônia e o restante, distribuía-se pelo restante das terras brasileiras. Nesse momento, existiam 3 grandes áreas de povoação indígena que agrupavam centenas de povos. Quais são elas? A Amazônia, o Planalto Central e o litoral brasileiro. Estes locais eram habitados por diferentes povos que tinham seus próprios modos de vida e o seu próprio sistema de convívio e guerra uns com os outros. O estilo de vida de milhões de indígenas passou por profundas transformações quando os portugueses chegaram e a população de milhões dele foi reduzida de maneira drástica. Então, quando os portugueses chegaram, aquele primeiro momento de português com índio, eles vão ter um primeiro contato pacífico, o português vai dar presentinho ali, conquistar a confiança do índio ali, então até o momento em que esse português vai dar o bote, vai escravizar muitos indígenas, muitos vão morrer, vão tentar convertê-lo ao cristianismo através da catequese dos jesuítas, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então muitos são convertidos obrigados, eles acabam sendo obrigados a se converter ao cristianismo, porque o próprio índio tinha sua religião, né? Então, nesse contexto, muitos índios vão morrer. A partir daí, nós vamos ver a população indígena sendo reduzida de maneira drástica até chegar nos tempos de hoje. O termo índio foi estabelecido pelos europeus quando estes chegaram ao continente americano no século XV, quando quem o cunhou foi Cristóvão Colombo. Eu já citei isso no início da aula de hoje. Genovês, que liderou a expedição espanhola, que chegou ao Caribe em 1492. 8 anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil, Cristóvão Colombo chegou lá na região da América Central. E quando ele avistou aqueles povos nus, né, porque Cristóvão Colombo saiu da Europa querendo chegar na Índia, como eu havia falado para vocês. Então, quando ele chegou aqui na América, até então um mundo desconhecido, vendo aqueles povos diferentes, eles acharam que eram as Índias aqui e chamaram aqueles povos todos nus de indígenas ou de índios. Lá, nessa ocasião, Colombo acreditava que havia chegado à Ásia, né, no caso, lá nas Índias. Como ele estava à procura da Índia, decidiu nomear as populações que aqui ele encontrou como índios. Essa palavra demonstra o desconhecimento dos europeus com relação à cultura indígena, pois se utilizaram de um mesmo termo para designar diferentes povos. Ou seja, eles pegaram uma palavra, um termo, para nomear uma pluralidade de povos, né, vários povos que eram diferentes. Chamaram todos eles de índios, mas cada grupo eram diferentes um do outro. Assim, índio é um nome genérico que reúne todas as populações que viviam na América e que ainda permanecem aqui, tá? Na nossa próxima aula, então, nós vamos falar sobre o modo de vida dos índios, certo? E explicarei aí as atividades para vocês. Sobre hoje, ficaremos apenas com o conteúdo teórico. Qualquer dúvida sobre algum assunto que nós falamos aqui, podem perguntar no WhatsApp, ok, pessoal? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.